A paz do Senhor, meus amados irmãos, estamos dando início aqui a mais esta aula da Escola Bíblica Dominical. Eu desejo que todos vocês estejam em paz, buscando a Deus nos seus lares, nesse momento que não podemos estarmos reunidos. Estaremos aqui dando mais essa lição de número 2, ao qual esse trimestre, o tema do trimestre é dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Nosso comentarista da revista é o pastor Elionaldo Renovato. E vamos orar, dando início. Que Deus em Cristo nos abençoe, que você possa ser edificado com essa lição. Senhor nosso Deus e Pai, Senhor, abençoa a todos que acompanharam essa lição, Senhor, que eles possam aprender mais, que o Senhor possa entrar com providência sobre nossas vidas, Senhor, guardando, nos livrando, dando saúde, Senhor, ao teu povo, Senhor. Sabemos que os momentos é difícil, mas tu estás no controle de tudo, Senhor. Abençoa, Senhor, o teu povo, Senhor. Guarda-nos e nos livra, Senhor, de todo mal. Abre o nosso entendimento e a nossa compreensão para que melhor nós possamos te servir, Senhor. É o que nós oramos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui agora na lição de número 2. E o título da lição é o propósito dos dons espirituais. Nós veremos a nossa introdução. Você tem a revista, você pode estar acompanhando. E a nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 8 ao versículo número 11. A palavra do Senhor, ela nos diz assim: porque a um, pelo Espírito, é dado a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera em todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como o quer. A segunda leitura está em 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 1 e 2, que nos fala: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, e reconhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver aqui o nosso texto áureo. O texto áureo da lição nos diz: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles para a edificação da igreja. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 12. A nossa verdade prática nos fala: os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar espiritualmente a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso ponto central, ele diz: os dons são atuais e bíblicos. Nossos objetivos, objetivo de número 1, ele diz: conscientizar-se de que os dons espirituais não são para elitizar o crente. Objetivo de número 2, compreender que os dons devem ser utilizados para edificar a si mesmo e aos outros. E o 3 nos fala: saber que o propósito dos dons é a edificação do corpo de Cristo. Tópicos da lição, tópico de número 1, nós teremos como título: os dons não são para elitizar o crente. O ponto 1, a igreja. Coríntios. Ponto 2,
Uma igreja de muitos dons, mais carnal. O ponto 3. Dom não é sinal de superioridade espiritual. Subtópico 2 tem por título Edificando a si mesmo e aos outros. 1. Edificando a si mesmos. 2. Edificando os outros. 3. Edificando até o não crente. Subtópico 3 tem por título Edificar todo o corpo de Cristo. E tem 1.1 Os dons da igreja. 2. Os sábios arquitetos do corpo de Cristo. E 3. Despenseiros dos dons. Nossa introdução da lição, ela nos diz: qual é o verdadeiro propósito dos dons espirituais? E ele dá a resposta. O seu propósito é edificar-nos e unir-nos, fortalecendo assim a igreja de Cristo. Se encontra em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Nessa aula nós trataremos o propósito dos dons espirituais concedidos por Jesus Cristo à sua igreja. Os dons espirituais, eles são o quê? São habilidades concedidas pelo Espírito Santo ao crente, como resultado de sua graça e presença ativa na vida de seu povo. Deus capacita o crente através da concessão de seus dons. Isto nos faz entender que os dons não são presentes de Deus ao crente ou à igreja, conforme muitos afirmam. Presentes nós recebemos gratuitamente, porém o presente, uma vez recebido, ele torna-se propriedade nossa. Quando você recebe um presente, aquela pessoa que lhe deu, esse presente agora é seu, para que você faça dele o que você bem entender. A pessoa que dá o presente perde o controle sobre o mesmo. O que recebe pode fazer do presente o que quiser, pois ele é seu. Se gostar, ele pode usar. Se não gostar, ele pode dar para alguém. Pode dar ao fim o que ele pretender, pois ele é o dono daquilo que recebeu. Mas com os dons espirituais é diferente. Eles são dados como um instrumento de trabalho. A palavra de Deus em 1 Coríntios 12:7 nos diz: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Nós sabemos que um dia nós prestaremos contas com Deus de tudo que nós recebemos dele. Então, não é nosso. Os dons não é nosso. Os dons é algo que nós devemos utilizar para a edificação da igreja, e um dia nós prestaremos contas daquilo que Deus nos concedeu para a edificação da sua igreja. O tópico 1, ele nos fala, tem como título: os dons não são para elitizar o crente, né? Ponto 1. A igreja de Corinto. A igreja em Corinto localizava-se numa cidade comercial e próximo do mar, sendo uma das mais importantes do Império Romano. Corinto era uma cidade economicamente rica, porém marcada pelo culto idolátrico, pela idolatria. A igreja de Corinto, ela foi fundada por Paulo, juntamente com Áquila e Priscila. Nós vemos isso em Atos capítulo 16, versículo 19. E com sua equipe apostólica que acompanhava, né? Estava ali com Paulo em Atos 18:5. A igreja era composta de quem? Quem eram aqueles que participavam dessa igreja, que faziam parte? Eram judeus e gentios, mas a maioria da quantidade de crentes era constituída de gentios convertidos do paganismo, como nós muitas vezes, né? Nós tínhamos nossas práticas, mas através do conhecimento da palavra de Deus, nós servimos apenas ao Deus verdadeiro, ao nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Então a igreja de Corinto era uma igreja a qual muitos haviam chegado do paganismo, tinham outras práticas, mas agora eles estavam servindo a Deus em verdade, pois haviam recebido ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. A igreja era composta de judeus e gentios, né? Corinto era o que? Era uma cidade rica, próspera, porém entregue à idolatria e à imoralidade, pois seus habitantes adoravam muitos deuses e
tinham uma vida dissoluta, uma vida depravada. Isto nos ensina que nenhum lugar da terra é tão imoral a ponto de ser impossível fundar ali uma congregação pertencente a Deus. São nesses locais onde a depravação, onde é tudo que desagrada a Deus, é que eles estão mais carentes, mais necessitados de ouvirem a palavra do Senhor e que a igreja esteja presente. Cerca de 3 anos depois, quando ministrava em Éfeso, Paulo recebeu a notícia de Coríntio. A congregação enfrentava sérias dificuldades, várias dúvidas práticas quanto à vida cristã. Paulo conhecia bem aquela igreja de Coríntio, porque havia passado 18 meses naquela cidade, durante a sua segunda viagem missionária. Se encontra em Atos capítulo 18, do versículo 1 ao versículo número 18. Por conhecer muito bem a comunidade cristã em Corinto, foi que o apóstolo dos gentios tratou em sua primeira epístola dirigida àquela igreja sobre a abundância da manifestação dos dons do Espírito, chegando a afirmar que naquela igreja que nenhum dom lhes faltava. Está em 1 Coríntios capítulo 17. Durante a segunda viagem missionária de Paulo, a igreja recebeu a visita do apóstolo. Paulo tratou em sua primeira epístola aos Coríntios sobre a abundância de manifestação dos dons, afirmando que nenhum dom lhe faltava. Quer dizer, era uma igreja que os dons eram vivenciados ali, né? A manifestação dos dons espirituais. Naquele mesmo tempo, uma delegação da igreja de Corinto visitou Paulo a fim de pedir-lhe conselho para a solução de conflitos. Paulo atendeu o pedido e escreveu a inspirada carta de 1 Coríntios para a edificação da igreja ao longo do seu curso. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso ponto 2, ele tem como título uma igreja de muitos dons, mas carnal. A igreja de Coríntios não usava corretamente os dons que recebera do Pai. Tinha em seu meio divisões, inveja, imoralidade sexual e etc. Por isso Paulo a chama de carnal e imatura. 1 Coríntios 3, 1 e 3. Nós vemos que Paulo havia elogiado, falado bem da igreja, dizendo que a ela não lhes faltava nenhum dom, né? Mas ao mesmo tempo ele vai falar que apesar disso era uma igreja que vivia em meio a contendas, divisões, inveja, até imoralidade sexual, né? Então ele acaba, apesar de elogiando, falando que era uma igreja onde a presença, a manifestação dos dons era evidente, mas ela era uma igreja carnal. Paulo nos conta que a igreja de Corinto usufruía todos os dons, mas ela é a única igreja que o apóstolo chama de carnal, como crianças em Cristo. 1 Coríntios 3:1 ele diz: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Além daquela igreja não usar corretamente os dons que recebeu de Deus, tinha em seu meio divisões, inveja, moralidades sexuais. Como pode uma igreja evidentemente espiritual ser ao mesmo tempo carnal? Isso. A gente fica pensando, como é que pode? Se Paulo disse que ela tinha os dons, era uma igreja ao qual a manifestação era presente, e ao mesmo tempo ele fala que era uma igreja ao qual os irmãos estavam deixando que fossem a sua carnalidade, né? A luta que nós temos diária entre o espírito e a carne, né? A carne estava prevalecendo apesar da manifestação dos dons. Uma igreja onde predominava a inveja, sexualidade, contenda e dissensões, nem de longe poderia ser chamada de espiritual, e sim de carnal. É preciso deixar claro que nem todas as manifestações de entusiasmo religioso provêm de Deus. Como nós vimos na introdução, Deus nos dá os dons espirituais para a edificação da igreja, e cabe a nós usá-lo da melhor maneira possível, né, conforme a vontade de Deus, e cuidarmos da nossa santidade, porque a carne peleja contra o espírito. Se você está buscando a Deus em verdade, em espírito e em verdade, com certeza a
parte espiritual, a nossa vida espiritual, ela prevalecerá sobre a carne que tenta a todo momento nos tirar da presença de Deus. Infelizmente, a igreja de Corinto, apesar de ter uma manifestação espiritual evidente, muitos estavam se deixando que a carnalidade prevalecer sobre suas vidas pessoais. O dom, ele é perfeito, nós é que somos imperfeitos. O nosso ponto 3, ele tem por título: dom não é sinal de superioridade espiritual. Ele diz aqui: os irmãos agraciados com dons da parte de Deus não são mais espirituais que os outros, por ser resultado da graça divina, quer dizer, do favor de Deus sobre nós, né? Não recebemos tais dons por méritos próprios, mas pela bondade e misericórdia de Deus. Não é pelas nossas qualidades, pela nossa superioridade, não. É pela graça, é o favor de Deus, que Deus nos usa, nos utiliza para a edificação da sua igreja, para que a sua igreja possa crescer, né? Os dons espirituais são habilidades do Espírito Santo concedida ao crente para ser utilizada aonde? Utilizada na obra de Deus. Não deve ser um designativo de superioridade ou de santidade pessoal. Eles não são para elitizar o crente, também não são sinal de superioridade, né? O próprio Jesus disse que muitos que possuem dons não entrarão no céu. Então, nós precisamos ter muito cuidado em não valorizar, em não engrandecer aquelas pessoas que, pela misericórdia de Deus, pela vontade de Deus, têm usado poderosamente homens e mulheres, né, com os dons espirituais, profecia, dom de cura, dons de locução, né? Vários dons, né? Porque esses dons, eles são para edificação da igreja. Não é para que nós venhamos a ter a compreensão, o entendimento que aquele irmão, esse irmão é melhor, é superior, ele tem mais qualidades. Não. É um favor de Deus. Nós não devemos, porque nós estaremos até fazendo com que aqueles irmãos até caiam na vaidade, achando que eles são superiores aos outros. Mateus capítulo 7, versículo 22 a 23, o próprio Jesus diz: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhe direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então nós vemos aqui a manifestação dos dons, mas Deus, o próprio Jesus advertindo como essas pessoas estavam usando o dom ao qual Deus os deu para a edificação da igreja. Será que eles estavam ensoberbecidos? Eles estavam querendo se engrandecer, querendo até negociar? Infelizmente nós vemos pessoas que querem se promover através de um dom que Deus deu para abençoar, para edificar, para cuidar do rebanho dele. Atualmente, assim como havia em Corinto, muitos acham que os portadores dos dons espirituais são crentes superiores aos demais, que têm um nível maior de espiritualidade, que em razão disso desfrutam de uma posição diferente no meio da comunidade. Infelizmente, muitas vezes nós erramos, né, nesse pensamento, e nós temos até um pouco de culpa, que muitas vezes nós acabamos colocando essas pessoas tratando ela diferente dos outros irmãos. E perante Deus todos nós somos iguais, devemos ter o mesmo apreço, o mesmo cuidado, a mesma atenção. Este pensamento inclusive tem feito com que muitos crentes andem à procura destes irmãos, a fim de que obtenham curas divinas, maravilhas, sinais ou profecias, num comportamento totalmente contrário ao que determina a palavra de Deus, que ensina que os sinais seguem os crentes e não os crentes correm atrás de sinais. Está em Marcos capítulo 16, versículos 17 e 20, né?
Então nós devemos ter muito cuidado. Nós vemos, infelizmente, quando eu falo na nossa igreja, eu falo em igreja em geral, muitos irmãos que às vezes, por saberem, ali há uma oração e ali há um irmão que profetiza, e irmãos que vivem correndo de igreja em igreja, correndo atrás de receber uma profecia, eles esquecem que Deus fala conosco aonde Ele quiser. Nós não vemos no Antigo Testamento as pessoas correrem atrás dos profetas para receberem profecias, mensagens. Não, nós vemos que muitas vezes, nós temos vários exemplos, que Deus falava com o profeta e o profeta andava distâncias enormes para levar a mensagem do Senhor. E hoje nós estamos invertendo. Infelizmente, muitos, por falta de conhecimento, estão correndo atrás de profetas e profetisas e estão sujeitos a serem enganados, infelizmente, porque o próprio Jesus disse que nos últimos dias entrariam muitos, né, pervertendo o entendimento, o conhecimento e até negociando, né, com a palavra do Senhor. Os dons não são garantia de espiritualidade genuína, como nós lemos, né, em Mateus 7, versículos 22 e 23, né? Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitas maravilhas. E olha o que Jesus vai dizer. Então Ele lhe dirá abertamente: nunca eu vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A síntese do tópico 1, né? Os dons do Espírito Santo são concedidos pela graça divina, ou seja, pelo favor, né? Deus nos está dando um dom e um dia nós prestaremos conta dos dons ao qual Deus entregou. Então, se você tem um dom, use, não para se promover, não para achar que é superior aos outros, mas sabendo que Deus lhe deu isso, Ele quer lhe usar, e um dia nós prestaremos conta daquilo que Deus nos deu. Tópico de número 2. Ele tem por título: edificando a si mesmo e aos outros. Ponto 1. Edificando a si mesmo. Paulo diz que quem fala línguas estranhas edifica a si mesmo. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4. O apóstolo estimula os crentes da igreja de Corinto a cultivarem sua devoção particular a Deus através do falar em línguas concedidas pelo Espírito. Isso não significa que o apóstolo dos gentios proibia o falar em línguas publicamente. Não é isso, né? Não é isso. Paulo nos leva a entender, né, nos ensinando que o dom de línguas ele não visa a edificação da igreja, mas a própria intimidade com Deus da pessoa que é detentora deste dom. Aquela pessoa que está falando em línguas, naquele momento ela está em comunhão com Deus, nem ela entende o que ela está falando, né, mas o Espírito Santo compreende, né, aquela comunhão e aquele momento de alegria ao qual a pessoa está falando na língua ao qual só Deus compreende. O homem não tem como interpretar, se não for dado ao homem, né, por Deus, o dom de interpretação de línguas. Seu propósito não é a edificação da igreja, mas o auto-edificação, quer dizer, aquele que fala em línguas edifica a si mesmo. Portanto, a pessoa que fala em línguas sem interpretação, ela edifica, isto é, ela faz crescer a fé e a vida espiritual dela mesma, a quem fala, né? Porque coloca a pessoa em comunhão direta com Deus por meio do Espírito Santo. Assim sendo, a pessoa que fala em língua sem interpretação deve fazê-lo em si mesmo a Deus, não devendo fazê-lo em voz alta durante o culto público, porque embora esteja se fortalecendo, ela não fortalece a mais ninguém. Infelizmente nós vemos nas congregações, na igreja, as pessoas que têm esse dom
maravilhoso que Deus concede, elas acabam extravasando de tal maneira que há momentos que até prejudicam a mensagem, a explanação da pregação, né, do culto, né? E o próprio apóstolo Paulo, ele orienta que se não há quem interprete, se não é uma mensagem para a igreja, que aquele que está falando ele se contenha, aquele gozo, aquela alegria seja para ele com Deus contido, sem que venha a naquele momento atrapalhar o andamento do culto. Nós vemos que isso é tão notório que às vezes, quando está tão evidente isso, e acaba vários momentos, e quando o pastor ele pede para que os irmãos se recomponham, que automaticamente aquela pessoa ela até para. Então, nós vemos dessa maneira que é algo que a pessoa pode muito bem ali, se ficar ali em espírito, falando em línguas, contendo-se só ela e Deus, num tom que não venha atrapalhar a mensagem toda, porque Deus ele é perfeito, ele é ordeiro. Se fosse algo que fosse para a igreja, não seria um pastor, não seria um irmão, não seria ninguém que poderia mandar com que aquela pessoa se contesse, se acalmasse, porque era uma mensagem diretamente para a igreja, e Deus que estava no controle. O homem não tem poder sobre isso, mas infelizmente nós vemos que às vezes os irmãos não conseguem se conter, e é necessário que o pastor, o dirigente, o responsável pelo aquele momento, peça que os irmãos, e é interessante que o irmão ou a irmã até se contém tudo, né? A gente vê que, como o apóstolo Paulo ensina, é algo que o irmão está ali em comunhão com Deus, e nós não somos tomados, o Espírito Santo ele não nos toma inconscientemente. Deus usa o homem está consciente do que está fazendo, do culto que ele está oferecendo a Deus. Não é algo irracional, por isso é algo que ele tem ciência, né? Daquele momento, daquela alegria, daquele gosto que ele está sentindo, né? Não é o diabo que pega e toma a posse daquela pessoa, aquela pessoa não sabe o que aconteceu, totalmente, mas Deus não. Deus usa a pessoa, Deus fala com a pessoa, traz alegria com a pessoa, e a pessoa está totalmente consciente para usufruir, se alegrar com aquele momento espiritual. O ponto 2 nos diz: edificando os outros. Edificando os outros. Os crentes de Corinto falavam em línguas e exerciam vários dons espirituais, mas parece que eles não se preocupavam muito em ajudar as pessoas. Estavam pensando, né, em si mesmo. Paulo lembra que os dons só têm razão de existir quando o portador preocupa-se com a edificação da vida do outro irmão em Cristo. Está em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12. Os dons são para edificação, né, para exortação, né, da igreja, né? Então, se não está acontecendo isso, está errado. O dom de línguas, assim como os outros dons, tem que ter utilidade prática, concreta e oportuna para a edificação da igreja. Ensinando sobre o dom de línguas, Paulo diz que o crente que ora em línguas pode fazê-lo em ação de graças a Deus, mas não edifica o outro. Ele está edificando a si. Porque realmente, está em 1 Coríntios capítulo 14, 17, né? Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. O único propósito do Espírito Santo, ao outorgar esses poderes aos cristãos, é sempre o de glorificar a Cristo. 1 Coríntios 12, versículo 3, para o benefício e o bem de todos. 1 Coríntios 12, versículo 7, né? Então, os dons são entregues para que a igreja venha a ser edificada, para que a igreja venha a ser fortalecida. O nosso ponto de número 3, ele tem como título edificando até o não crente. Olha só, edificando até o não crente, né? Nós pensamos que é só para nós, né? Mas Deus, ele abençoa, né, a sua igreja primeiro, principalmente, mas aqueles que estão ali para ouvir, né, que tem a oportunidade de serem tocados, eles são edificados, né? Embora o próprio Paulo falasse
em línguas enfatizava a profecia, porque essa edificava a igreja inteira, enquanto falar em língua beneficiava principalmente o falante. Profetizar, né, profecia, ela pode ser individual, mas geralmente quando é na igreja ela é uma profecia que vai para a coletividade, para uma correção geral, para a edificação geral, para mostrar o rumo que a igreja deve seguir ou corrigir, né? Na igreja local, todos os que estiverem presentes na reunião devem ser edificados, seja crente ou não crente. Não devemos, pois, escandalizar aqueles que não comungam a mesma fé que nós, aqueles que estão visitando a igreja, né, que não entendem de nada, né, que ainda não tem familiaridade com o culto, com a liturgia, com a palavra, né? Então eles estão ali para aprender, para serem edificados, para através da razão, da compreensão, né, serem tocados, né, pela ministração, pelos louvores, né, pela palavra de Deus. Se, pois, a igreja toda se reunir no mesmo lugar e todos os cristãos se puserem a falar em outras línguas sem interpretação, o que as pessoas que não são crentes, que entrarem no recinto sagrado, pensarão disso? Imagina, nós estamos com a igreja cheia de visitantes, de repente a igreja começa a falar em línguas, irmãos todos falando em línguas e tudo, e aquela pessoa que como não é uma profecia, eles estão apenas edificando a si mesmo. Aquela pessoa que chega ali e vê todo mundo não está compreendendo nada, não está entendendo nada, não sabe o que está se passando, e ela não está participando e nem sendo edificada. Pode até fazer com que ela saia, né, da igreja por não se sentir bem naquele momento. Por isso, para a igreja de Corinto, o apóstolo Paulo enfatiza a profecia. Por que ele enfatiza isso? Porque esta edifica a igreja inteira, enquanto falar em língua beneficia principalmente o falante. Se algum descrente entrar na igreja enquanto os cristãos estão profetizando e não falando em línguas, o visitante ouvirá e entenderá o que está sendo dito, e será por todos convencido e por todos julgado. Isso é em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 24. O que é que ele está querendo dizer aqui? O visitante está ali e o irmão, Deus usa ele em profecia, até para aquele visitante, para que Deus o alerte, para que Deus se revele para ele, né, naquele momento. Então ele vai compreender, porque ainda que alguém fale em línguas, e se for uma mensagem para a igreja, ou ele tem um dom de interpretar, ou alguém tem esse dom, Deus vai fazer com que aquela mensagem que é para a igreja ou para alguém específico não fique em oculto, não fique sem entendimento, mas Deus vai levantar alguém para compreender. Então aqueles que estão ali, mesmo que não sejam crentes, eles compreenderão a mensagem, né? Se for totalmente para a igreja ou até para ele, né? Um alerta, né? Uma oportunidade que Deus está dando desse momento, né? Então ele vai sair dali edificado. Além do mais, aqueles que profetizam o farão evidentemente na língua falada do local onde se encontra, permitindo que os ouvintes, crentes e não crentes, sejam tocados pela mesma mensagem. Nós vemos isso, né, na descida do Espírito Santo ali, quando Pedro ele está falando e ele está esclarecendo para todos os irmãos, e cada um na sua língua ele compreende a mensagem que Pedro está falando na sua própria língua. Deus se faz com que eles compreendam a mensagem para que eles sejam alcançados, né? Então a profecia, por isso que Paulo fala que se não houver profecia, né, que fale entre si mesmo, né, se contenha, né, se não for algo que seja para toda a igreja. Todos quantos vierem a frequentar nossas reuniões devem ser edificados, seja crente ou não crente, né? Nós estamos ali para adorar, para louvar o Senhor, e muitas vezes vão ali porque querem ouvir uma palavra de esperança, querem se aproximar de Deus, e precisa que essa mensagem seja de maneira clara, de maneira fiel ao que Deus tem para alcançar, para que esses ouvintes possam compreender com clareza a mensagem de Deus.
Por isso não podemos escandalizar aqueles que não comungam a mesma fé que nós. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 23. Como eles compreenderão a mensagem do Evangelho se em uma reunião não entenderem o que está sendo falado? Eu acabei de falar, né? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 9. Então a mensagem de Deus, a mensagem da salvação, ela deve ser uma mensagem clara para que o ouvinte possa compreender e sair dali edificado. A sentença do tópico de número 2. Os dons só têm uma razão de existir na vida do crente: edificar a vida do outro irmão em Cristo. Somos todos igrejas, né? Somos igreja do Senhor. E essa edificação da igreja não é o templo, as paredes, mas são os irmãos, o rebanho do Senhor Jesus. O nosso tópico de número 3 tem por título: edificar todo o corpo de Cristo. Tópico número 1, né? Os dons na igreja. O apóstolo mostra que quando os dons são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado. Se não houver amor, certamente não haverá edificação. 1 Coríntios capítulo 13. Deus deu dons à igreja, e esses dons, sejam quais forem, têm propósitos elevados para a edificação do corpo de Cristo. Não devem ser usados de qualquer maneira, mas segundo a orientação da palavra de Deus. Por isso que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é o nosso manual, a nossa regra de fé. Ele mostra como nos comportar, como nós devemos andar. Ele nos mostra a maneira que esta mensagem deve ser levada a todos, né? Com entendimento, com esclarecimento, com poder, né? Nós somos aqueles que anunciamos, mas a transformação, o resgate, aquele que convence é o Espírito Santo, é uma ação de Deus, né? Nós apenas somos os mensageiros, né? Dessa maravilhosa graça. Eles não foram dados à igreja para projeção humana, nem como aferidor do grau de espiritualidade de uma pessoa. Não é porque a pessoa tem dom que ela é melhor, ela deve se achar superior, se ensoberbecer, né? E nós também não devemos cair nessa armadilha de acabarmos engrandecendo a pessoa e até acabamos fazendo com que a vaidade, se a pessoa não estiver vigilante, não estiver em comunhão, né, com Deus bem estreita, ela pode se engrandecer, se envaidecer. Infelizmente vai entrar num declínio espiritual e vai acabar usando aquele dom ao qual Deus a deu, né, e que um dia ela prestará conta com o Senhor de maneira errada, né, e vai trazer um prejuízo muito grande para si mesmo e para o corpo de Cristo. Os dons foram dados para a edificação do corpo de Cristo. Pelo exercício dos dons, a igreja cresce de forma saudável. Assim, os dons são importantíssimos e vitais para a igreja. Nós, assembleanos, né, cremos que os dons, eles não cessaram. Os dons permanecem até os dias de hoje, continuará, né, até que nós possamos estarmos com o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que ali não precisará mais de revelação, porque nós teremos toda a revelação de Deus. Não precisará de dom de cura, não precisará de nenhum outro, né? Porque a presença de Deus estará em nossos corações, nós estaremos plenamente com Ele. Ponto 2 do 3 diz: os sábios arquitetos do corpo de Cristo. Deus levanta homens para edificarem espiritual, moral e doutrinariamente a igreja local. A igreja é o edifício de Deus e os ministros são os sábios arquitetos. Os dons espirituais, sejam quais forem, têm propósitos elevados para a edificação da igreja e não devem ser usados de qualquer maneira, mas segundo a orientação da palavra de Deus. Paulo faz uma solene advertência para a liderança hoje. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto,
ao qual é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o fundamento, é a coluna, né? É a pedra de esquina, é aquilo que dá toda sustentação à igreja do Senhor. Não devemos de maneira alguma, né, querer se equiparar. Alguns querem até tomar para si esse título, né, que é somente, exclusivamente nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso Paulo faz uma solene advertência para a liderança. Olha só, né? Veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. E que fundamento é esse? Jesus Cristo. Despenseiro dos dons. Ponto 3, né? Estamos aproximados do encerramento. O apóstolo Pedro exortou a igreja acerca da administração dos dons de Deus. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 a 11. Pedro usou a figura do despenseiro, que antigamente era o homem que administrava a despensa e tinha total confiança do patrão. Cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, e a quem pertence a glória e o poder para todo o sempre. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 a 11, 10 e 11. O despenseiro adquiria os mantimentos, zelava para que não estragassem e os distribuía para o alimento da família. Os despenseiros do Senhor, da obra do Senhor, devem alimentar a família de Deus. Os despenseiros e os dons, né? Os despenseiros da obra do Senhor precisam ter o cuidado no uso dos dons concedidos pelo Senhor para prover a alimentação no corpo de Cristo. Primeiro, tudo pertence a Jesus e nós somos os seus mordomos ou os despenseiros, né? O mordomo, ele administra aquilo que não é seu, mas do seu Senhor. Quais são os bens de Jesus? E quais são os bens de Jesus? Primeiro, são as pessoas compradas pelo seu sangue, pelo seu sacrifício. Estes são os bens especiais e essenciais do Senhor. Por essa razão, somos alertados a não nos apossarmos do rebanho de Deus, chamado de herança. Está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 3. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. O rebanho pertence a Jesus e não ao líder. A nós cabe servir de exemplo, porque cada cristão também deverá servir ao outro conforme os dons recebidos, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Segundo, são as riquezas dos ministérios de Deus, e significa a palavra de Deus manifestada através dos dons, capacidades e talentos concedidos pelo Espírito Santo para o uso em favor dos outros. O despenseiro precisa ter o cuidado no uso dos dons concedidos pelo Senhor para prover a alimentação espiritual, objetivando a edificação do corpo de Cristo. Infelizmente, nós vemos que muitos acham que são donos do rebanho do Senhor, mas eles estão ali, né, para cuidar, para zelar, para alimentar, né, para edificar a igreja do Senhor como despenseiros, né? Então tudo que nós recebemos, tudo que nós temos, tudo que nós somos provém do Senhor. É interessante que, fazendo aqui uma pequena comparação, Davi diz: Senhor, de tudo aquilo que eu te dou do que já é teu, porque tu me deste, né? Então tudo que nós temos, se você tem o privilégio de ser agraciado pelo dom, seja qual dom for, compreenda que é uma graça, um favor de Deus para que você possa ser uma ferramenta, um instrumento de bênção
para a obra de Deus, para a igreja do Senhor, para o rebanho do Senhor, e que um dia todos nós prestaremos conta com aquilo que Deus entregou em nossas mãos, né? Então, que Deus guarde a nossa fé, nosso cuidado, para que nós devemos saber que nós estamos aqui para servi-lo e servi-lo com alegria, com responsabilidade e conforme a sua vontade, a qual ele deixou escrita na palavra, nas escrituras sagradas, para nossa compreensão, para nos conduzir. A síntese do tópico de número 3, ele diz: quando os dons espirituais são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado. Então estamos chegando, né, já ao encerramento dessa lição. A nossa conclusão, ela diz: a Igreja de Jesus Cristo tem uma missão a cumprir. Que missão é essa? Proclamar o Evangelho. Os dons espirituais são um arsenal à disposição do corpo de Cristo para o cumprimento eficaz de sua missão na terra. O propósito dos dons é edificar, não é uma parte não é alguns não é uns irmãos não, é todos, toda a igreja. Nunca devemos usar os santos dons de Deus em benefício particular. Isso é muito importante, isso é uma orientação, uma advertência importantíssima, né? Não devemos deixar que o inimigo venha querer colocar em nossos corações a soberba, a arrogância, o orgulho, mas sabemos que se Deus te abençoou, você é um agraciado, você é um escolhido, né? Deus, todos nós temos algum dom, mas nós sabemos que há aqueles que têm uma manifestação mais evidente, aqueles que nós precisamos ter esse zelo, né? Para que a obra de Deus venha a ser feita, realizada, e que para que Deus, ao olharmos para nossas vidas, esteja feliz e ver que nós somos bons servos, bons despenseiros da sua obra. Aqui vem as perguntas, né, para que nós possamos refletir, né, e na revista você pode responder. Paulo priorizava na igreja o ato de profetizar ou de falar em línguas. Por quê? Então, amado irmão, Paulo ele enfatizava o quê? Profetizar ou falar em línguas? E por qual motivo? Vamos ver a resposta. Priorizava o ato de profetizar, visto que o dom de línguas edifica a si mesmo, enquanto que o ato de profetizar edifica toda a igreja. Quantos capítulos Paulo dedicou para falar a respeito dos dons? E quais são estes capítulos? Aqui, como é uma lição, né, online, nós temos que resumir, mas se você tem a revista em mão, né, o ideal é que você leia a revista com atenção, com cuidado, e responda aquele questionáriozinho que tem no final de cada lição. Então vamos ver a resposta. Paulo dedica 2 capítulos, 1 Coríntios, capítulo de número 12, de número 14. O que é essencial o crente ter para que a igreja seja edificada? O que você acha, o que você diz dentro da lição, na sua revista, como você respondeu? Vamos conferir aqui. O amor é essencial para os dons espirituais alcançarem seu propósito. Se não houver amor, certamente não haverá edificação. Está em 1 Coríntios capítulo 13. E aqui, né, já chegando no final, segundo a lição, o que fazia o dispenseiro? Nós vimos, né, nesse tópico 3, no finalzinho, né, qual era a função do dispenseiro, que era que ele devia fazer. E nós, como dispenseiros, qual é a nossa missão, qual é a nossa tarefa diante de Deus? Vamos ver aqui. O dispenseiro adquiria os mantimentos, zelava para que não estragassem e os distribuía para a alimentação da família. Então, para nós, na casa do Senhor, o alimento é a palavra de Deus, né? E nós precisamos, ao contrário, né, do alimento perecível, a palavra de Deus, ela é atemporal,
ela é um ensino para os dias anteriores, para os dias de hoje e para os futuros, né? Então ela que nos guarda, nos mostra a maneira que devemos nos comportar e sermos agradáveis ao Senhor. Aqui vai as nossas considerações, né? Essas lições bíblicas, né? No site www.webdepanorama, ao qual nós tiramos os slides, e lá tem uma vasta ferramentas para os irmãos que quiserem acompanhar. Tem estudos, revistas, né? Para os irmãos poderem acompanhar nesse momento de pandemia. E essa lição estará no Facebook, nas mídias sociais da igreja, a qual o nosso amado irmão Antonésio, né, mas a sua equipe está responsável. Ele vai estar colocando à disposição dos irmãos, que os irmãos sejam abençoados, cresçam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, para que nós possamos melhor servir ao Senhor. Então vamos orar, encerrando nesse momento, né, de agradecer a Deus por essa oportunidade, e que Deus em Cristo nos abençoe. Senhor nosso Deus, já te agradeço por essa oportunidade, que o Senhor possa entrar com providência, entra nos hospitais, nos leitos, Senhor. Repreende, Senhor, essa pandemia, que ela possa, Senhor, o mais rápido possível, o Senhor que está no controle de tudo, possa se acabar e nós possamos voltar às nossas atividades normais, nos reunidos na Tua casa, Senhor, aprendendo, nos edificando, Senhor, e utilizando os dons ao qual nós aprendemos nesta lição, né, da melhor maneira possível, sendo bons despenseiros para a Tua obra. Que Deus em Cristo os abençoe. Eu já agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Que a bênção de Deus esteja sobre cada um de nós, e que Deus continue assim conosco. Não se afaste do Senhor, não se afaste da sua presença, porque sem Ele nós não podemos nada.